Turma, bom dia! Mais um dia de live. Hoje é dia 19 de janeiro, 19 dias já de janeiro, às 8 horas e 3 minutos. Bom dia, Giovanni. Bom dia, doutora Paloma, já te mando o convite. Bom dia, doutora Isabel. Bom dia, Daiane. Bom dia, Ingrid, a Sheila, a Adriana. Bom dia, galera que está chegando aí. Né? Bom dia aos advogados com mentalidade de empresários, aos advogados com mentalidade de empresários nessa segunda-feira, dia 19. Dia 19. Vou mandar o convite aqui para Paloma. Bom dia, doutora Isabel. Vou mandar um convite. Vê se apareceu para ti aí na tua tela. Bom dia, Ayrton. Bom dia, Celso. Bom dia. E aí, Paloma? Bom dia, tudo bem? Tá me Tudo ouvindo? bem? Tô te ouvindo bem, e você? Me ouve Tudo, bem aí? tudo certo. Então tá bom. Pessoal, segunda-feira, dia 19 de janeiro, mais uma live, 8 horas e 4 minutos. Hoje com a doutora Paloma Tavares, né? Para quem te conhece e para quem não te conhece, quem é a doutora Paloma Tavares? Excelente dia, pessoal. Paloma Tavares é uma advogada, é entusiasta da controladoria e da gestão jurídica. Eu tenho uma empresa que presta consultoria de gestão de escritórios de advocacia e controladoria jurídica especializada. A nossa atuação é de bastidores. Eu costumo dizer, Cristiano, que a Paloma Tavares, apesar de muitas palestras e, graças a Deus, alguns livros também, a Paloma Tavares é de bastidores. Ela cuida da organização interna dos escritórios para que eles possam performar externamente. Tô marcando aqui, pessoal. Sigam a doutora Paloma, a Paloma Tavares. Deixa eu pôr aqui, ó. Tavares. Vê se eu coloquei certinho aí, Paloma. Perfeito, isso mesmo. Então tá bom. Perdão pelas faltas e os atrasos. O fuso horário é, Celso. Faz parte, Celso. Tá na França, né, meu? Vale. Tá perdoado, Celso. Tá perdoado. Mas desde que você traga um cappuccino pra gente aí, um cappuccino. Tem uma amiga minha que foi pra França esses dias, ela falou assim: ah, vontade de ir pra França, tomar um cappuccino, fumar. Eu falei, ô louco, mas fumar? Você não fuma? Ela falou, ah, mas lá fica até bonito fumar, né? Eu falei, não, não fica bonito, não, né? França é França. Então, Paloma, diz uma coisa para mim, o que que vem a ser essa questão da controladoria? Explica um pouquinho melhor isso aí. Qual que é o teu trabalho? Agora está na Suíça. A Suíça é mais bonita ainda. Fala um pouquinho essa questão da controladoria, da gestão jurídica. Fala um pouquinho dessa tua rotina. perfeito. A controladoria jurídica, ela é conhecida como a pessoa que conta prazo. E eu já fui a menina que contava prazos um dia, sabe? Eu brinco, inclusive, que se tiver um sindicato, eu vou me candidatar lá ao sindicato da controladoria. A controladoria ela é muito conhecida como a pessoa responsável por receber os prazos, quer seja através de publicação, através de movimentações de processos administrativos, novas demandas de novos clientes. Ela compreende aquela demanda e lança essa informação dentro de um sistema de gestão, dizendo quem vai fazer, o que vai ser feito, quando deve ser feito. Só que existe um oceano azul pouco explorado, e é exatamente aí onde é o nosso diferencial, que é com relação à parte estratégica de uma controladoria, que é quando a gente usa o conhecimento de legal ops dentro da controladoria, essa parte de análise de dados. Porque assim, Cristiano, se é a controladoria quem recepciona as informações do escritório, é ela quem alimenta essas informações num software de gestão, faz sentido que ela seja a pessoa ou o departamento responsável por interpretar esses dados e apresentar indicadores que vão nortear tomadas de decisão da diretoria, ali do conselho de sócios. É exatamente esse ouro da controladoria que a gente trabalha aqui na empresa. Tá, Paloma, vamos lá. Conta um pouquinho da sua história, dessa tua jornada. Como é que você chegou a isso, né? Paloma é advogada. Que área você atua? Vamos falar um pouquinho dessa tua história aí. Perfeito. A Paloma, ela começou a advogar de forma autônoma no final de 17, começo de 2018. E ali em 2018 eu comecei na área de direito do trabalho, que é uma área que eu amo estudar, é uma área que eu tive afinidade logo assim que terminei a faculdade, comecei na advocacia. Só que dentro do meu estágio, e meu estágio foi em defensoria pública, eu já percebia que era tudo muito bagunçado.
né? A agenda de atendimento era numa agenda física, cada um atendia de um jeito, não tinha um lugar onde alimentar essas informações. Então, na defensoria, enquanto estagiária, eu já comecei, junto com outro colega, a implementar um modelo de organização interna da defensoria onde eu trabalhava. Não tinha ideia de que eu já estava começando a me desenvolver em controladoria. Depois comecei na minha carreira autônoma como correspondente. E eu não tenho vergonha, pelo contrário, eu sempre honro os meus pequenos começos. E, Cristiano, às vezes eu saía de... Quem é do Rio de Janeiro talvez vai entender, mas eu saía de Nova Iguaçu e ia lá para a região oceânica de Niterói, longe, para ganhar às vezes R$60, R$100, porque eu queria experiência. E eu precisava dessa oportunidade. Então, atuei como correspondente. Depois, eu fui convidada para contribuir com a organização de um escritório aqui da minha cidade. Não como uma controller, porque eu ainda não conhecia esse universo. E lá, trabalhando nesse escritório, surgiu uma oportunidade. Eu fiz uma audiência numa cidade aqui do Rio de Janeiro, chamada Duque de Caxias. E nessa audiência trabalhista, um advogado da outra parte me conheceu e, coincidentemente, no outro dia eu recebi um convite para uma entrevista no escritório desse advogado. É um grande escritório aqui do Rio de Janeiro também. E fui para essa entrevista achando que era para vaga de advogada trabalhista. Afinal de contas, me conheceu dessa maneira. Quando eu cheguei lá, a vaga era para controladoria jurídica. Só que eu nunca tinha escutado essa informação antes. E ele falou, Paloma, olha, essa vaga, o horário é diferente, é um horário de 10 horas da manhã às 19, porque é para cuidar de um cliente de Miami. Você vai trabalhar home office, o salário era excelente, a oportunidade era maravilhosa, mas as habilidades necessárias para a vaga eu não reconhecia em mim. E aí, naquele momento eu agradeci a oportunidade e falei que eu não era a pessoa que eles estavam procurando. Não ainda. Mas eu me comprometi ali, que eu falei, olha, eu vou estudar e eu vou me tornar muito boa nisso, porque isso se tornou interessante para mim. E foi ali que surgiu o desejo de estudar a controladoria jurídica. Então, desde lá, eu comecei a estudar controladoria jurídica e a me dedicar para essa área. Fui convidada para me tornar controller de um grande escritório da minha cidade. E eu gosto de deixar claro, Cristiano, que eu fui convidada através das redes sociais, do meu posicionamento nas redes sociais. O escritório me viu posicionada na rede social como controller, me convidou para participar desse processo seletivo, que é do procurador-geral do município da cidade onde eu resido. Me tornei controller lá, depois eu fui convidada para atuar no escritório até de um G10, do Dr. Álvaro Quintão, no Quintão, em Lencastre, e lá fui controller durante 1 ano, mais ou menos, cuidando ali da controladoria deles do Sindicato Nacional dos Aeroviários. O Álvaro, a Camila, o Léo, uma turminha boa lá. Sim. De lá, comecei também a atuar no IBPEA, que é o Instituto Brasileiro de Pequenos e Médios Escritórios de Advocacia. Lá estou como diretora. Depois eu fui convidada pela Beatriz Machinique, da BM Finance Group, a trazer controladoria jurídica. A Bia é nossa parceira também aqui. Sim, a desenvolver controladoria jurídica dentro do ecossistema da BM e assim vim fazendo ao longo dos últimos 2 anos e meio. Lá no Álvaro, o Álvaro, a Camila, o Léo. O Léo tem um time bom lá. Tem sim. A Bia também. Você teve uma boa escola, né? Tive grandes professores. Se hoje, eu costumo dizer assim, se hoje eu posso estar olhando de um nível um pouco mais alto, é porque eu tive pessoas que se colocaram como degraus na minha vida e me oportunizaram. Vamos lá. Vamos mergulhar um pouco nesse universo da controladoria. Primeiro, por que é importante um escritório de advocacia ter uma controladoria? E o que vem a ser uma controladoria num escritório de advocacia? Por que é importante e o que é uma controladoria num escritório? Perfeito, vamos lá. Primeiro, do porquê que é importante. Tudo aquilo que a gente delarga, que a gente não cuida, amplia de uma forma desorganizada. E tem uma frase que eu gosto muito, que é de uma amiga, que é Débora Kinush, o nome dela. Ela fala assim, quem não se organiza, agoniza. E o primeiro ponto da controladoria, o primeiro benefício que ela traz é a ordem. Então, se você não tem uma ordem interna, você não consegue performar externamente. Então, a primeira importância, digamos assim, de se ter uma controladoria é cuidar da ordem interna, é cuidar da porta para dentro, para conseguir performar da porta para fora. A controladoria, ela traz ordem para dentro do escritório, procedimentos
padronizados. Ela traz alinhamento de cultura. Rituais, né? Rituais. Rituais. Sem uma rotina pré-estabelecida, você vive à mercê do acaso. Certa vez eu escutei de uma pessoa assim, Paloma, aqui no nosso escritório é a teoria do grito. O cliente que grita mais é o cliente que a gente atende. Jamais vou esquecer esse primeiro encontro com essa pessoa quando ela me trouxe essa informação. E muitos escritórios vivem na teoria do grito, Cristiano. A controladoria, ela traz essa ordem, essa rotina, esse ritual. A teoria do grito é basicamente fazer aquilo que aparece ser urgente naquele horário, sem nenhum tipo de planejamento. Exatamente. E essa desordem traz uma agonia. E essa agonia gera muita frustração, gera às vezes até um desânimo de achar que o problema é a profissão, mas é a forma como conduz. Então, ou seja, a gente pode falar que a controladoria, ela traz uma organização, uma previsibilidade. Exatamente isso. Começa com a ordem interna. Depois, a partir do momento que você tem ordem, e é em todos os setores, inclusive na alimentação estratégica do seu sistema, porque eu sempre falo, Cristiano, hoje... Também não adianta nada ter um sistema e não alimentar o sistema, né? E alimentar errado. Porque todo software de gestão, e olha que a gente já trabalha mais com 20 sistemas diferentes, fora os RPs dos próprios clientes, né? Que tem alguns que têm RPs próprios, sistemas próprios. É que todo software de gestão, ele te entrega uma tecnologia. Olha, esse botão serve para isso, esse campo serve para isso. Mas a estratégia, a intenção de como alimentar, isso é a controladoria que orienta. Então, às vezes as pessoas também se frustram. Puxa, contratei o sistema tal, ele não está trazendo resultado. Por que está trazendo no escritório do vizinho e não está trazendo no meu? É a forma como usa a ferramenta. É porque não adianta nada você ter um sistema e não alimentar o sistema, né? E também não adianta nada você alimentar o sistema sem ter intenção na informação. É só acúmulo de dados, não é um indicador. E a controladoria, ela faz essa higienização. Ela constrói com você a jornada da alimentação do sistema. Quais são os dados que eu quero em cada setor? Aí sim, como que eu vou alimentar? E não basta só, Cristiano. Desculpa, pode falar. Na nossa visão hoje, existem dois tipos de advogados. Existe o advogado técnico, meramente técnico, e é fundamental, né? A gente chama isso da velha advocacia. Aquele advogado que só estuda o direito e está tudo bem, nós temos que ser bons advogados técnicos. Mas na atual advocacia, você precisa muito mais do que ser um bom advogado técnico. Você precisa de dados. Sem dados, sem alimentar o sistema, você não tem dados. Então você precisa de dados, você precisa saber fazer marketing, a parte de gestão, a parte comercial, a parte de tecnologia. Tudo isso se acrescenta, né, à atual advocacia. E quando você fala que não basta só alimentar o sistema, quando você alimenta o sistema corretamente, você tem dados, tem KPIs para você fazer planejamento do escritório, para você ter noção das métricas, para você entender os pontos fortes, para você entender os pontos fracos, né? Exato. Para você ter uma ideia, Cristiano, eu fiz uma reunião que me marcou muito. Entre tantas reuniões, tem uma reunião que me marcou muito. Foi em agosto do ano passado. Um cliente, ele veio participar de uma das reuniões e eu lembro que ele chegou assim, atrasado, né? E ele falou assim, Paloma, desculpa, eu estava na reunião com marketing, você sabe como é que é essas reuniões, a gente fica com grandes expectativas ali do comercial e tudo mais. E eu lembro que ele falou assim, olha, você me perdoe, Paloma, mas eu queria muito ficar naquela reunião. Eu falei, pois então vá. Não tem problema, eu conduzo a reunião aqui com o seu coordenador. Aí ele, não vou ser deselegante, eu quero participar. E naquela reunião, Cristiano, a gente fez uma análise que ele falou assim, Paloma, que bom que eu fiquei. Dói, mas é a dor do crescimento. O que aconteceu? Naquele mês, agosto, ele estava completando 5 milhões de faturamento. Ele estava realizado. Ele falou, mas faturamos 5 milhões agora. Mas faturamento não quer dizer... Faturamento não quer dizer lucro, né? Exatamente, mas muitos colegas, Cristiano, confundem e tem essa vaidade. E aí eu falei assim, vamos analisar o dimensionamento, que era a análise que eu estava para fazer, da sua equipe, para entender se esse faturamento de 5 milhões com a equipe que você tem é o suficiente até para projetar o crescimento. E naquela análise que a gente fez, ele tinha 45 colaboradores no operacional, Cristiano. 45 no operacional técnico jurídico, né? A partir da análise dos dados que nós fizemos, é de ficar estarrecido. Só precisava de 11.
11. O colaborador mais barato dele custava em torno de R$ 4.000. Se você faz essa conta de 8 meses, dói bastante. Paloma, você mandou todo mundo embora? Não, a gente fez a análise de vamos investir mais em quem está sangrando. Algumas pessoas não faz sentido mesmo. As outras são as horas que a gente tem para vender que o comercial está fechando. Então, quando a gente tem dados no sistema, quando a gente consegue analisar esses dados, a gente consegue, inclusive, ter esse impacto de qual é o tamanho da equipe que eu realmente preciso ter. Paloma, vamos lá. Nessa questão da organização interna, que a gente está falando bem aqui, aliás, pessoal, aqui abaixo está o Instagram da Paloma. Sigam a Paloma Tavares. A Paloma é nossa colega advogada. Ela é advogada trabalhista, mas ela é especializada aí na parte de gestão e controladoria jurídica, né? É um tema que poucos advogados estudam ou dominam. Os advogados, grande parte dos advogados estudam só a parte técnica do direito e não tem a mentalidade que o escritório é uma empresa. Então, aqui vocês, as nossas reuniões das 8 horas da manhã, nós estamos fazendo live segunda a sábado, aqui às 8 horas da manhã, a gente fala de negócios, né? E dentro da questão dos negócios, a organização interna é fundamental. Digamos assim, o que é importante, né? Quais são os pontos de organização interna que o advogado tem que se atentar? Vamos falar 5 pontos que o advogado tem que se atentar e que simplesmente não se atenta apenas na qualidade da petição, que é a obrigação. Sim. Mas não basta ter uma petição boa se a parte interna é um caos. Perfeito. Primeiro, a gente tem que estruturar a ordem interna com relação ao organograma do escritório. É o primeiro lugar. Primeiro, eu preciso definir as cadeiras e os setores do meu escritório. Quais são os setores do meu escritório? Vamos lá. Primeira parte, o organograma do escritório. Exato. A setorização do escritório e as cadeiras que ocupam cada setor. E toda vez que a gente monta um organograma, a gente não pode construir em cima de pessoas. A gente precisa construir em cima de funções, porque as pessoas mudam. A função, não. E quando a gente constrói em cima de pessoas, a gente fica na dependência daquela pessoa. E aí é um caos para o nosso negócio. Então, primeiro isso. Primeiro, parte 1, organograma. O 2? 2, cultura. Precisa ter uma cultura forte estabelecida. Cultura é aquilo que o colaborador faz quando o dono não está perto. E cultura não é apenas um discurso, é ter um manual de cultura e o pior, né? Grande parte dos advogados ainda não se atentaram que quando você não é intencional em estabelecer uma cultura, já vai ter uma cultura instalada lá, que muitas vezes é a cultura criada pelos colaboradores, que pode não ser a melhor cultura, né? Exatamente. Como é que se desenvolve essa cultura? É com constância e intenção. Não tem outro caminho, Cristiano. É sempre reforçar. Diariamente reforçar. O diretor, né? O sócio fundador, digamos assim, ou o conselho de sócios, ele precisa focar na cultura de quem está abaixo dele. Quem está abaixo dele, os coordenadores ou diretoria, vai desenvolver a cultura de quem está abaixo deles. Por isso, organograma. Então, você não precisa, enquanto sócio, dono do escritório, meu Deus, eu preciso desenvolver a cultura de todo mundo. Não, você precisa desenvolver a cultura de quem tem abaixo de você. Agora, se você é uma eu-equipe, um eu-escritório, um escritório com pouquíssimas pessoas, é outro. E tem advogado que acha que contratar uma secretária, contratar um assistente é custo. Não é custo, pessoal. Não é? Você tem que fazer o cálculo do teu horário. Quanto custa a hora de trabalho tua e quanto custa a hora de trabalho do teu colaborador. Muito provavelmente a hora de trabalho do colaborador vai ser mais barato que a sua. Não é? Existe um livro que eu gosto muito, que chama O Mito do Empreendedor, que fala exatamente nessa questão. Você não cresce para contratar, você contrata para crescer. E não é sair contratando aleatoriamente. Às vezes, assim, não tem como você... Outro dia, uma colega advogada mandou uma mensagem para mim, Paloma, e falou assim, mas Cristiano, ninguém faz uma procuração como eu faço. Eu falei, doutora, pelo amor de Deus, ninguém faz a procuração como você faz. Aí ela faz procuração, ela serve o café, ela emite os boletos, ela acompanha os prazos, não tem como. Não tem como escalar e crescer assim, né? As 24 horas são as mesmas para todos, né? Então, doutora, primeiro, organograma do escritório, segundo é cultura, sendo bem claro que a cultura, o líder, o CEO do escritório tem que ser intencional, da mesma forma que nós somos intencionais em adquirir conhecimento, é obrigação do CEO, e se ele não estabelece uma cultura, vai ser uma cultura já instalada lá pelos colaboradores. Qual o terceiro ponto aí, você acredita, nessa questão da gestão? É planejamento estratégico. Tem que planejamento estratégico. Direção
Pessoal, ó, eu tô com um monte de anotação aqui, tem que ir anotando. Planejamento estratégico. Isso, clareza de direção. Precisa ter um planejamento estratégico. Qual é o meu objetivo de faturamento em 2026? Qual é o meu objetivo de faturamento em 2030? Qual é o meu objetivo de tamanho de equipe? Qual é o meu objetivo de posicionamento em redes sociais? Tem que ter um planejamento. Eu quero me tornar a maior referência da área de controladoria jurídica no Brasil. É um exemplo. Eu quero me tornar o maior escritório de referência na defesa do trabalhador. Qual é o teu direcionamento? Qual é o teu objetivo? Isso precisa ser muito claro para nortear todo o resto. Tem advogados, colegas advogados que terminam o ano, eu tenho certeza absoluta que aqui na live, e aí não é apenas, não é uma crítica, mas entendam como essas lives são lives para a gente expandir a mente. Tem uma parcela dos advogados aqui que não sabem quanto o escritório faturou no passado, quanto teve de lucro, não tem um DRE do escritório. Cristiano. E saindo um pouco dessa temática assim, do planejamento, já indo para um quarto passo, é análise de dados. Análise de dados. Porque é aquilo que a gente falou logo no começo. Muitos colegas focam no faturamento. Óbvio que a gente tem que focar, tem que analisar. Quais são os KPIs, na sua opinião, né? Quais são os KPIs que você entende que são fundamentais? Quais são os dados que são fundamentais que o advogado deve acompanhar na rotina do escritório, diariamente, semanalmente, mensalmente? Tá. Eu sempre oriento, Cristiano, a pensar na jornada do cliente. Eu vou fazer uma breve explicação, tá? Vou tentar ser um pouco didática com relação a isso, que é importante. Eu sempre oriento aos meus clientes o seguinte: imagine que você saiu completamente do escritório e a sua parte agora é só receber informações e tomar decisão a partir disso. Imagina que você agora mora em Maldivas, Cristiano. E você está acompanhando o escritório de fora. Exatamente. E uma vez por semana, ou uma vez por mês, eu sempre oriento que seja alguns indicadores eu vou trazer semanal, outros uma vez no mês. Você vai se reunir com os coordenadores de cada setor. Ainda que você não tenha esse coordenador, tenta se colocar neste lugar, ok? Então, eu vou me reunir com o coordenador do meu comercial. Quais são os indicadores de comercial que eu tenho interesse de saber? Não se preocupe agora em como eu vou ter essas informações, mas quais informações você, enquanto dono do negócio, precisa saber. Com relação ao comercial, é muito importante que nós saibamos quantos leads nós tivemos, quantas conversões em vendas nós tivemos. Vamos lá. Faturamento, número de processos, leads. Leads não quer dizer que são contratos fechados. Exato. Leads, quantos contratos fechados, né? E aí, Cristiano, eu quero deixar só uma dica muito interessante, tá? Que eu vejo poucas pessoas fazendo e isso vira muita chave do negócio. Não coloque só o indicador de quantos você fechou, mas quantos deixou de fechar e o motivo do não fechamento. O motivo do não fechamento é fundamental. Porque às vezes você teve 50 leads, fechou 25, 5 estão em tratativas, ainda está em aberto. Um CRM bem organizado. Bem organizado. Saindo dessa parte do comercial, um outro indicador interessante... Até porque, Paloma, eu acredito que tem muita riqueza quando você pergunta ao teu cliente por que ele não fechou o contrato. Muitas vezes ele não fechou o contrato, pessoal, assim... eu acredito muito numa mentalidade. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Né? Às vezes, assim, é uma caneta organizada, um logo do escritório, a forma que você atende, essa imagem visual da onde você está atendendo o cliente. Às vezes, por algum motivo que você, no trabalho de persuasão, alguma coisa você não falou, alguma imagem você não passou, que levou o cliente a não fechar contrato. Vamos ampliar um pouquinho esse assunto aqui, né? Existe um livro que eu gosto muito que chama Estratégia do Oceano Azul. Ele fala que tem o Oceano Azul e o Oceano Vermelho. Os advogados que não entenderam da importância, que nem a Paloma tem um posicionamento claro, né? Na questão da controladoria, na gestão do escritório, ela é advogada trabalhista, esse é o posicionamento dela. Quando um advogado entra lá, vê que ela só fala disso, automaticamente já tem uma percepção de valor.
né? Diferente de uma pessoa que é sem nenhum tipo de posicionamento, né? Então, a grande parte dos advogados eles ainda não entenderam, Paloma, a importância de ter um posicionamento online e ter uma constância na produção de conteúdo. Aí fica assim, por que será que aquele cliente não fechou o contrato? Porque você não tem um posicionamento claro, né, Paloma? Exatamente. E por isso que eu falo, Cristiano, eu me posicionei desde o começo, quando eu entendi, eu quero isso para mim, eu quero me tornar controller, eu quero me desenvolver nessa área. Eu abri mão, Cristiano, de muitos processos. Eu abri mão de seguir uma carreira de advogada padrão. E ali eu ouvi muitas críticas de colegas falando, puxa, você vai deixar de advogar? Falei, não, eu vou advogar de uma forma diferente. E aí sim surgiu a Você vai advogar em defesa dos advogados na organização e gestão do escritório. Pronto. E ali eu me posicionei desde então e todas as oportunidades, Cristiano, que Deus trouxe para minha vida, porque eu entendo em Deuscidência, eu acredito em Deus, né? Todas as oportunidades que Deus trouxe para mim, essas oportunidades me encontraram falando sobre controladoria no Instagram. Todas. Não tenho 20 mil, 500 mil seguidores, mas os que eu tenho são fiéis. Já chegou uma turma aí, Paloma, e olha, pessoal, a galera que tá chegando no Instagram da Paloma, se conecta com ela. Tenho certeza, a Paloma é nossa parceira aqui do G10, ela sabe como é que a gente pensa. Eu tenho certeza que a Paloma vai mandar mensagem para vocês. Se conectem. Paloma, vamos lá. Então, na questão da gestão, organograma do escritório, setorização, cultura, planejamento estratégico, a clareza para onde está indo, ter uma boa análise de dados. Você teria um quinto elemento dessa organização? Teria. Eu falo que o poder que uma controladoria tem, o maior poder, por incrível que pareça, não é apenas o controle dos dados. É a capacidade e a importância da fiscalização. Para você conseguir ter um escritório rodando com a cultura bem estabelecida, com um sistema bem alimentado, com os indicadores fluindo bem, você precisa ter alguém, um setor que cobre, que controle, que fiscalize se os combinados estão acontecendo. Então, a controladoria ela precisa controlar se o padrão pré-estabelecido dentro do escritório está acontecendo. E esse poder traz para a controladoria, inclusive, a oportunidade de colocar pesos e medidas de qualidade do que é feito. Vou explicar. Exemplo. Cristiano produziu 50 prazos, Paloma produziu 50 prazos. Na quantidade, na volumetria de indicador, nós temos o mesmo volume. Mas a qualidade e o comprometimento dos 50 do Cristiano, 10 voltaram para ele corrigir. A qualidade de peça do Cristiano, 40 estavam aptas, 10 ele precisou corrigir. Dos 50 da Paloma, 30 voltou para a Paloma corrigir. A qualidade de elaboração de peça mede diferente. E isso se dá através da fiscalização da controladoria. Outro exemplo, o Cristiano fez 50, desses 50, 5 tem não conformidade, foram protocolados no Fatal. Da Paloma, 15 tem não conformidade. Quando você olha só o volume, são iguais. Mas quando você olha essa fiscalização, essa auditoria por trás que a controladoria pode desenvolver, até para bonificar, até para aumentar salário, você consegue fazer de uma forma mais justa e estratégica. Deixa eu te falar uma coisa, Paloma. Pela tua visão, pela tua experiência em tantos escritórios que você atende aí, qual é o maior erro do advogado hoje? Onde que o advogado mais erra? De um modo geral. O advogado mais erra em focar, em inverter a ordem. Primeiro organiza, depois automatiza e, por fim, escala. Normalmente, os escritórios focam em escalar, em fazer crescer, sem organizar primeiro e automatizar. E aí vivem um ciclo sem fim de desgaste. Então, o maior erro é inverter a ordem. A ordem do crescimento é organiza, automatiza e depois escala. Muito bom. Como é que você enxerga o futuro da advocacia? Para onde está indo isso, na tua opinião? Ó, tem uma galera do G10 aqui, o Caio, o que não é medido não é gerido. Toda a minha admiração pela Paloma, a Carla, a Isabel. Como é que você enxerga o futuro da advocacia? Quando a gente estuda sobre a era exponencial, que é para onde nós estamos caminhando, né? Essa era exponencial, que é conhecida como mundo VUCA, para os colegas que ainda não pesquisaram sobre isso, eu super recomendo sempre. Pesquisem sobre habilidades do profissional da era VUCA. O que é o mundo VUCA? É um mundo volátil, o um mundo ambíguo, o um mundo incerto e um mundo complexo, que é para lá onde nós estamos indo. E quais são as habilidades
que, né, as pesquisas estão falando que nós precisamos desenvolver. A top 1, Cristiano, é adaptabilidade. Então, se eu puder deixar aqui como uma característica desse profissional da nova era, nós advogados, é a capacidade de se adaptar. O que fazia sentido ontem, talvez não faça hoje, não vai fazer amanhã. Então, a gente precisa ter essa habilidade de se moldar às mudanças para não só sobreviver, mas para surfar essa onda da advocacia. Então, eu diria adaptabilidade. E o mundo vai mudar muito rápido, né? Hoje, olha, eu posso falar assim tranquilamente. Hoje, Paloma, você olha um conteúdo na internet, você não sabe mais se esse conteúdo é feito por um ser humano normal ou é um conteúdo de IA que está lá, né? Uhum. Daqui a 2 anos, o conhecimento jurídico, o conteúdo, vai ser tudo commodity, né? Vai ser tudo feito por IA. O advogado que não souber se posicionar, não tiver uma organização, ele vai perder muita oportunidade no mercado, né? Já Essas lives nossas das 8 horas aqui, eu tenho recebido diariamente uma série de mensagens de colegas advogados que, pessoal, isso aqui é conteúdo e é gerar valor puro, né? Quanto tempo você tem de controladoria? desde 2018, oficialmente ali 2018. Então, são 8 sete, anos. são 7, 8 anos de experiência compartilhado numa live e eu tenho certeza absoluta que em lugar algum vocês vão ter acesso a esse conteúdo. Então, aproveite o conteúdo. Olha como é que está meu bloquinho de notas Que aqui, bom. entendeu? Meu bloquinho de notas aqui. Eu tive um insight muito bom aqui. Depois eu vou compartilhar com vocês lá dentro do G10. Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que você se enxerga daqui a 2 anos? Ó, pessoal, aqui abaixo está o Instagram da Paloma, a Paloma Tavares. Se você quer ter organização no teu escritório, gestão, controladoria, é com ela que você tem que se conectar, tá bom? Então, a galera do G10 todo já segue, mas se você não é do G10, segue aqui o Instagram da Paloma. Como é que você se enxerga daqui a 2 anos? Olha, Cristiano, eu me enxergo potencializando o que hoje eu já faço. E já me vejo dessa maneira, já vejo a empresa dessa maneira. Hoje a nossa empresa já tem uma atuação internacional, nós temos um cliente fora do Brasil. Mas eu acredito e vejo que daqui a 2 anos o mapa vai ser muito maior. Nós vamos não só expandir territórios, mas o volume nos territórios, auxiliando escritórios a saírem dessa visão industrial da advocacia e passando para essa visão exponencial do seu negócio. É nesse lugar onde eu me vejo e vejo a empresa que eu conduzo. Ó, o Vitor está falando vários insights nessa live e realmente a organização é extremamente importante para o crescimento. Tem mais uma mensagem aqui, a Carla. Sobre esse fluxo saudável de crescimento, acredito e trabalho nesse sentido. Organização mínima, estrutura e escala. Crescer na desordem nem é saudável e nem sustentável. Depois você não sabe nem por onde começar a organizar, né? Exatamente. Se eu pudesse deixar uma dica, assim, por onde eu começo? Quando tudo tá bagunçado, né? Isso aí. Por onde começar? Exato. Por onde eu começo? Trazendo clareza para sua mente. Lista num papel tudo que você faz. Lista, tudo. Derrama. Eu falo que é o toró de ideias. Tudo que você faz, desde ligar o ar-condicionado, fazer um café, anota tudo que você faz. Depois você começa a grifar o que efetivamente só pode ser feito por você. Eu chamo de delegômetro, Cristiano. Lista do lado de cada atividade, de 1 a 10, o quão difícil é delegar aquilo. Tudo que for até 5, até 6, trate de delegar. Isso já vai trazer leveza para você ter tempo de gerir. Porque não adianta você querer organizar a casa sem você ter tempo para gerenciar a casa. Não adianta. Então, a primeira dica, começa organizando a tua agenda para liberar o teu tempo enquanto gestor para gerir um negócio. Senão você vai ser funcionário da tua empresa. Paloma, deixa eu te falar. Como eu sempre, todas as lives pra gente aqui, a gente sempre pergunta isso. Quais 3 ações, 3 caminhos? Ó, vou publicar um livro, vou melhorar meu conteúdo, vou organizar meu canal do YouTube. Quais 3 ações você vai fazer esse ano que você acredita que vão trazer um grande resultado para você? Vamos lá. Primeira, vou publicar um livro agora no primeiro trimestre do ano. E esse livro é voltado para donos de escritório, não é para controller. Todos os outros livros eu escrevi para controller. Esse é para donos de escritório. Segundo, teremos 2 grandes eventos da nossa empresa, Controlol, que é uma empresa voltada para a parte educacional, digamos assim, de escritórios de advocacia. Nós teremos um evento em São Paulo e um evento no Rio de Janeiro. Um no primeiro semestre e um no segundo semestre. Então,
publicação de um livro, 2 grandes eventos de imersão da nossa empresa para ter uma experiência do que é ser um nosso cliente. Quais são o que a gente faz nos bastidores. Um livro vai te trazer bastante autoridade. Ah, com certeza. Então, primeiro trimestre é o livro. No primeiro semestre nós vamos ter esse evento. Segundo semestre nós vamos ter um outro evento. E um terceiro passo do que nós estamos fazendo já e faremos neste ano é ter um posicionamento cada vez mais estratégico e intencional em todas as redes sociais. Nesse momento atual, a nossa rede social era tão exclusivamente o Instagram. Mas não faz sentido colocar os ovos só num cesto. Então, nós estamos já montando um canal no YouTube com a gravação de podcasts, vamos desenvolver um podcast. Hoje já até entrei em contato lá, Cristiano, para agendar, porque CG10 tem seus muitos benefícios, né? Para os colegas. Isso que eu ia te falar. Tem 2 coisas que eu acredito que eu posso te ajudar e eu quero te ajudar. Primeiro, na estruturação do teu podcast. Usa a estrutura lá da Faria Lima para isso. Uhum. Né? Você precisa urgentemente ter um podcast. Porque, assim, pessoal, vamos lá. A galera que acompanha a Paloma no Instagram, acompanha o conteúdo dela de 1 minuto e pouco. Essa live, nós já estamos aqui há 40 minutos falando. Um conteúdo longo, um conteúdo de YouTube, um conteúdo de podcast, uma live como essa, ela muda muito o nível de consciência das pessoas que estão te acompanhando. Eu acredito que já chegaram aí praticamente quase 20 pessoas no teu perfil no Instagram agora de manhã. São pessoas que não te conheciam e passaram a te conhecer devido a esse conteúdo mais longo. Então, o podcast é uma ferramenta importantíssima para isso. E a gente tem uma estrutura lá. Então, o podcast, eu já ia falar para ti, super apoio. Segundo, né, vou te ajudar a abrir alguns palcos aí de palestras, tal, que também vai te ajudar bastante, vai te gerar bastante autoridade, né? Porque o palco gera autoridade, né? Travou, Paloma? Você está me acompanhando aí? Pessoal, vocês estão me acompanhando? Eu acho que a Paloma travou um pouco aí. Então, ó, posicionamento, né? Livro, podcast, palestra, tudo isso gera bastante autoridade. Travou para vocês, pessoal? Vocês estão me acompanhando? Acho que a Paloma saiu, ela já vai voltar. Até aqui, pessoal, qual tem sido o conhecimento? Ela travou. Lidiane, galera, qual foi o maior conhecimento de vocês na live de hoje? Põe aí que já já ela vai voltar. Já já ela vai voltar. Né? Acho que ela foi... Ela apenas foi uma... Ela foi a Nárnia e já está voltando. Sim, ela travou. Vamos esperar ela voltar aqui. Qual foi o maior conhecimento de vocês na live de hoje, pessoal? Coloquem aí pra gente. Qual foi o maior conhecimento de vocês na live de hoje até aqui? Paloma, voltando, manda um oi aí, Paloma. Estamos acompanhando. Vamos esperar a Paloma voltar aí. Ó, a Paloma falou de organograma, falou de cultura, falou de planejamento, falou de clareza, né, análise de dados, né? Vamos ver se a Paloma volta aqui de novo. Paloma, se você estiver aí, Paloma, Mundo VUCA. Deixa eu mandar uma mensagem para a Paloma aqui. Ela está dizendo que o telefone dela superaqueceu. É que é muita informação, né? Muita informação. Organizar, automatizar, escalar. Começa do início, organização. Organizar, automatizar, depois escalar. Organização não focada nas pessoas. Recado de hoje, organização, né? A necessidade de investir nas coisas, mudar na cultura da empresa, não tem como crescer. Não tem como crescer. A aula estava tão quente que o telefone não aguentou. O telefone dela superaqueceu. Temperatura vibrando alto. Vamos fazer um resumo da live aqui enquanto ela volta, pessoal? Ó, a Paloma falou de várias coisas hoje. Falou da importância da governança, falou da questão da controladoria, falou das habilidades. Eu vou fazer um resumo aqui, vocês vão me lembrando aí, tá? Se eu esquecer de algo. Que a controladoria traz ordem para dentro do escritório. Ela falou de organograma. Falou de organograma do escritório, setorização do escritório. Falou da cultura, falou do planejamento estratégico, da clareza da direção. Falou da análise de dados, não é? Falou de análise de dados. O que precisa ter na análise de dados? Faturamento, número de processo, leads, contratos fechados, né? Crescer de forma organizada, né?
O conteúdo dela é realmente importante para o escritório. Sim, Celso, sem dúvida. Controladoria bem realizada impacta a visão do escritório. É isso aí, Cristiane. Decisão. Obrigado, Taveira. Ó, se você digitar aqui decisão, você vai participar de um time muito forte de advogados, que é o time do G10, tá bom? Digita aqui decisão, a minha equipe vai falar com você. A Estela, ela está fazendo análise de produtividade da minha equipe. Resultados surpreendentes que impossibilita a tomada de decisão com muito mais segurança. Isso aí, Estela. Arina, governança, controladoria é fundamental para uma empresa nascer e crescer com base. Não tem, né, Daniele, como crescer de forma desorganizada, né? Não tem como crescer de forma desorganizada. Paloma está aqui, vou te mandar de novo o convite, Paloma. Vou te mandar de novo o convite, Paloma. Peraí, vou te mandar o convite de novo, Paloma. Te mandei convite, Paloma, vê se aceita aí. Só aceitar aí. Enquanto isso, doutor Paloma trouxe exatamente o remédio. Voltou. Desculpa, pessoal, precisei entrar em Nárnia, mas já voltei. Faz parte do jogo, né? Vamos recapitular. 3 ações que você vai fazer esse ano que você acredita que vai trazer grande resultado para o teu escritório. Lançamento do livro, evento e podcast. Esse posicionamento intencional como autoridade e ocupar essas grandes redes sociais não exploradas como o YouTube, por exemplo. Então, primeiro, a questão do publicar o livro, essa é uma ação. Segunda ação, melhorar o teu posicionamento, podcast, publicar livro, trabalhar em outras redes. E teria um terceiro? De grande meta nossa são com relação aos eventos que a gente vai desenvolver e que a gente vai participar. Então, o grande foco que nós temos, só que dividido em etapas, Cristiano, é posicionamento intencional para aumentar o nosso mapa de conexões. Sim. Quando você está na internet, publica um conteúdo, cada conteúdo, pessoal, entendam que o conteúdo é um insumo de uma fábrica, não é apenas um post. Tirem essa visão. Cada conteúdo que você posta não é apenas um post, é uma oportunidade de conexão. Ele é um insumo de uma fábrica. Sejam constantes nisso. Quando vocês são constantes nisso, isso gera constantes oportunidades. Aqui na live, por exemplo, hoje agora estamos com 70 pessoas. A gente fala durante a semana, vamos pôr uma média de 50 pessoas por live, são 6 lives, são 300 oportunidades de conexão que passam por aqui. Então sejam intencionais como isso. Mas você pode estar falando, Cristiano, eu estou começando minha live agora, eu só consigo 5 pessoas. Se eu fizer 5 lives, são 25 oportunidades. Então tem essa visão de escala, né? Paloma, se você pudesse dar um conselho ao advogado que está começando agora, que conselho você daria? Comece certo, comece organizado, comece com sistema de gestão. Comece com ordem. E uma frase que eu levo para a vida e por onde quer que eu passe eu deixo, Cristiano, é: sucesso não é trabalhar muito. Sucesso é trabalhar certo. E quando eu falo muito, eu entendo que fases da nossa vida nós vamos trabalhar das 7 da manhã às 11 horas, se for preciso. Fases. Mas isso não pode ser a vida inteira. O sucesso está na estratégia de como a gente trabalha. Não na quantidade das horas que a gente trabalha. E todas as pessoas que eu conheço trabalham muito. Trabalhar muito não quer dizer que... Vamos deixar bem claro as coisas aqui. Às vezes o cara chega no fim do dia, ele trabalhou muito, mas ele está sendo cansado. Ele só trabalhou muito, ele não foi produtivo. Ele só foi ocupado. Só foi ocupado, né? Ultimamente eu tenho trabalhado das 7... Eu chego aqui 7 horas da manhã para estudar, eu vou para academia mais cedo, 5 horas da manhã eu tô na academia, 7 horas da manhã eu tô sentado aqui estudando, me organizando para a live. Daqui depois eu vou para São Paulo, eu tenho para trabalhar 10 horas, 11 horas da noite, muito nesses últimos dias, porque o momento exige isso, né? Mas dentro de um planejamento, né? Indica um livro aí, se você pudesse... Que livro você está lendo? Que livro você leu? Que você... Pô, esse livro foi muito bom, mudou meu game aqui. Indica um livro aí. Tá, um livro que mudou a minha forma de gestão de tempo foi o Essencialismo. Esse foi um livro que mudou a minha visão e eu sempre oriento que os colegas leiam também. O último que eu li, 2025, foi indicação sua, Mito do Empreendedor. Livraço. E agora eu estou finalizando O Poder do Subconsciente, que eu levei para viagem. É outro livro absurdo. Absurdo. Então, eu deixaria esses 3 livros. O que mudou para mim foi Essencialismo, O Mito do Empreendedor, que foi minha última leitura de 25, e O Poder do Subconsciente, que está sendo minha primeira leitura de 26. Vou encaixar aí. O Essencialismo, um segundo livro junto com o Essencialismo, que é muito bom de ler, é A Única Coisa. A Única Coisa. Livraço. Livraço. Livraço.
O Mito do Empreendedor, para encaixar o outro com o Mito do Empreendedor, o Diário de um CEO, vai trazer bastante informação. E o terceiro livro que você falou, que é o Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, vou trazer um livro que vai ajudar bastante também, que é Os Segredos da Mente Milionária. Os Segredos da Mente Milionária. Acho que são 6 livros que podem mudar completamente os teus resultados ao longo desse ano. Né? Excelente. Vamos recapitular? Ela falou essencialismo, eu encaixei a única coisa. Ela falou o poder do subconsciente, que é um livraço, né? Muito cuidado com aquilo que você fala, aquilo que você vê, aquilo que você consome, isso impacta demais os teus resultados. Eu encaixaria aí como é que é? O Segredos da Mente Milionária. Os Segredos da Mente Milionária, né? E você falou aí do Mito Empreendedor, o Diário de um CEO. Livraço. Perfeito. Livraço. Tomei nota aqui para ser o próximo. Quanto tempo você tem de G10 aí? Eu entrei no G10 dia 10 de novembro do ano passado. Tenho alguns poucos meses, mas grandes resultados em poucos meses, Cristiano. O que mudou? Você está no G10 3 meses. Exatamente. O que mudou na tua advocacia, na tua mentalidade, no teu faturamento nesses 3 meses? Na minha mentalidade mudou muita coisa. Participar da imersão na sequência, eu entrei no começo de novembro, né? E logo no final de novembro teve a imersão do Advogado das X. Aquilo foi revolucionário na minha vida. Mudou sem sombra de dúvidas a minha mentalidade empreendedora. Porque, salvo engano, acho que foi o Caio que falou isso. Que todo vendedor, ele precisa ter fome, ambição, técnica e ele precisa ter inteligência emocional. Fome, que é vontade mesmo, que é aquela vontade, aquela fome de vencer. Técnica diária, estudo diário. E ambição, né? Diferente de ganância, né? Exato. E eu percebi que em mim faltava esse requisito que era a fome. Que, na verdade, não é nem a fome, é essa ambição. Porque eu era muito contente e satisfeita com os meus resultados, sabe? Eu não tô satisfeita. Mas estar satisfeita não significa estar conformado. Então, essa mentalidade virou muito para mim lá na imersão de, enquanto empresária, você precisa ter essa fome, você precisa ter essa ambição. E aí eu aumentei, sem sombra de dúvida, a minha fome de crescimento. Então, primeira coisa foi mentalidade. O G10, ele trabalha muito na mudança de mentalidade. E quando a gente expande o nosso conhecimento, quando a gente expande o nosso horizonte, é igual o paladar, ele não retroage. Você não consegue mais se comportar dentro daquela caixinha pequena que antes você ocupava. Então, para mim, a primeira mudança foi essa. A segunda grande mudança foram as conexões. O G10 é um grupo diferenciadíssimo. É um grupo onde não há concorrência, um grupo onde todo mundo se ajuda. Quando eu precisei de indicação lá, pessoal, eu tô precisando disso, eu colocava, vinham várias pessoas, Paloma, fulano, Beltrano. Então é um grupo de uma conexão genuína. Isso é sensacional, Cristiano. Parabéns pelo que você construiu e pelo que você tem construído. É algo... A mentalidade do grupo é colaborativa, né? Nós não somos concorrentes, somos parceiros. Concorrência está na escassez, né? Aquele cara que olha um advogado como concorrente, que ele descobre uma tese nova, que ele aprende uma habilidade nova, ele não compartilha com ninguém, esse cara está na escassez, né? Então, e essa escassez não é uma mentalidade, não é uma cultura do nosso grupo, né? Nosso grupo tem uma cultura colaborativa, a gente se ajuda, a gente se apoia, a gente constrói as coisas juntos, né? Qual foi o teu maior aprendizado no G10? O meu maior aprendizado no G10, Cristiano, eu acredito que tenha sido essa mudança de mentalidade, de entender que nós somos aquilo que pensamos. E ter essa intenção de buscar aquilo que a gente pensa sobre nós, sabe? Sem dúvida, o maior aprendizado do G10 é como eu me enxergo hoje enquanto empresária do direito, sabe? Esse acho que foi o maior aprendizado mesmo, foi essa mudança de mentalidade. O Flávio me perguntou outro dia qual foi o maior benefício dele na minha vida, né? Aí eu falei, puta, cara, que pergunta, né? Desculpa aqui a expressão, né? Aí acho que foi ele me trouxe segurança para me enxergar coisas que eu não estava enxergando, né? Então essa segurança é importante, né? Como é que você define o G10 em uma palavra? Expansão. No sentido literal.
expansão de mente, expansão de conhecimento, expansão de conexões, expansão de faturamento, expansão territorial, expansão. E você me deu uma ideia aqui hoje, que eu vou, a minha cabeça aqui, tá no meio dessas, a live com ela, olha as minhas anotações da live com ela, né? Essas lives eu aprendo demais, sabe? Eu aprendo muito nessas lives. Então eu vou anotando tudo aqui, porque assim, vocês, o G10 ele é muito coletivo, né? Cada um tem uma visão, cada um tem uma experiência, cada um enxerga de um jeito. E essa coletividade é muito boa, me traz uma visão gigantesca. E você me deu uma ideia de expansão hoje aqui que eu parei para pensar, falei, cara, como é que eu não tinha enxergado esse negócio? Estava na minha cara, sabe? Na minha frente, né? Mas assim, o óbvio é tão claro, né? E a gente fica tentando enxergar as coisas tão difíceis. Aliás, tem um livro que fala sobre isso, né? Chama Adams, o Óbvio, né? E você me trouxe um grande insight na live hoje aqui. O G10 funciona? Funciona. E falo isso com 3 meses de casa, Cristiano. Funciona bastante. O G10, o meu investimento do G10 foi pago pelo G10. Eu posso falar isso com 3 meses de casa. Tendo intenção, colocando em prática todo o conhecimento que eu já tinha e vim desenvolvendo nesses 3 meses, o G10 já se paga. Muito bom. Se você pudesse... É assim, as pessoas acreditam... eu participo muito de grupos assim, sabe? Eu invisto bastante por ano nisso, né, Paloma? Só que eu percebo que as pessoas têm resultado, tem um padrão de pessoas que têm resultado dentro do grupo. São as pessoas que são intencionais, são as pessoas que servem o grupo, são as pessoas que levantam a mão quando alguém pede uma ajuda, né? São pessoas que têm mais essa capacidade de servir, né? Uhum. É exatamente aí que vira, Cristiano. Quando a gente entende que é a inteligência colaborativa que levou a humanidade para onde foi, quando a gente entende que é servindo que nós somos úteis, que esse é o nosso propósito, a gente faz pelo servir e o dinheiro é consequência. E é consequência mesmo. Quando genuinamente você faz pelo servir, o dinheiro é consequência. Eu acredito muito, Cristiano, na Bíblia, né? E tem um ensinamento que diz o seguinte, que as bênçãos correrão e nos alcançarão. Então, veja, se a bênção tem que correr para me alcançar, é porque eu não estou correndo atrás dela. Eu estou correndo fazendo o meu, eu estou servindo ao outro, eu estou cumprindo o meu propósito. E aí as bênçãos correm e nos alcançam. Então, eu acredito muito nisso e é nisso que eu vivo. Então, dinheiro, sucesso na vida é efeito colateral. Exato. É efeito colateral daquilo que você pensa, daquilo que você acredita, das pessoas que você ajuda. Se você vai correndo atrás do dinheiro, o dinheiro não vai vir, cara. O dinheiro não vai vir. Para de correr atrás do dinheiro. Vai servir alguém, vai ficar bom numa coisa. Mostra o teu melhor trabalho, que o dinheiro é mera consequência, né? Mera consequência. Se você pudesse deixar um recado aos colegas advogados que estão acompanhando essa live numa segunda-feira, início de semana, que recado você deixaria? Foque no seu. Foca no seu negócio. Para de olhar para o negócio do colega. Foque no seu, de melhorar a si mesmo, de melhorar o seu escritório. Dê passos curtos e firmes, sempre são melhores do que passos largos e frágeis. Comece focando no seu negócio, que ele vai expandir. Tudo que a gente foca, expande. Então, eu queria deixar essa recomendação, porque todo começo de ano, os meus clientes, as pessoas que chegam agora, sempre chegam ansiosas. Falam, mas esse ano precisa ser diferente, esse ano... Calma. Constância, né? Exato. Foca no primeiro passo. Vamos focar no primeiro passo. Que é colocar ordem em casa. Constância, dá tempo ao tempo. A galera quer ter resultado em 10 dias, as coisas demoram um certo tempo, né? Como diria o Pablo Marçal, né? O Pablo Marçal fala sempre isso, fala, vai cuidar da sua vida, né? Exatamente, vai cuidar da sua vida. Eu acho que eu deixaria um resumo assim, Cristiano. Vai cuidar da sua vida, não fica preocupado, pare de pensar que os outros estão achando, faz o teu e faz o teu bem feito, né? Faz o teu bem feito, o básico bem feito. Hoje tem muita gente querendo fazer o avançado. E aí quebra porque não tá fazendo mais o básico bem feito. Faz o básico bem feito. Essa live foi de fato uma live para advogados com mentalidade de empresários, né? Tá feliz? Está feliz? Feliz e honrada, Cristiano. Obrigada pela oportunidade. Pessoal, chegou uma galera aí, eu tenho certeza que chegou uma galera aí no Instagram da Paloma. Sigam e se conectem com a doutora Paloma, né? Ela é uma excelente advogada trabalhista, focada na parte de gestão, na parte de controladoria. Hoje foi uma live mais técnica. A live vai ficar salva aqui. Eu aconselho que vocês assistam essa live de novo. Agora a gente está criando um canal de YouTube do G10. Vamos subir todas essas lives lá. É uma forma da gente
gerar valor para a advocacia, gerar valor para aquelas pessoas que estão nos acompanhando, né? Amanhã, turma, nós teremos live às 8 horas com a doutora Vanessa Coutre, é nossa parceira também do G10, então vamos passar as lives da semana. Hoje com a Paloma, amanhã com a Vanessa Coutre, na quarta-feira com a doutora Tharise, que também está por aí, ela lá de Goiás, na quinta-feira com o Leonardo Ventura, é sócio do Caios, na sexta-feira com o Bira, e no sábado nós teremos live com a doutora Isabela Witzel, ela é trabalhista também, advoga no agro. Então é uma semana de lives importantes para vocês. Segunda, sábado, 8 horas da manhã, a gente tem um compromisso aqui com a advocacia, né? Paloma, obrigado, tá bom? Muito obrigada, Cristiano. Obrigada, pessoal, que ficou até o final. Foi uma honra servi-los essa manhã. E novamente, pessoal, sigam aí a doutora A. Paloma Tavares. Eu acho que chegou uma galerinha legal aí. Se conecte com essa galera, com certeza vocês vão aprender muito, tá bom? Paloma, fique com Deus. Boa semana, pessoal.